Gente, é isso. Decidimos voltar a treinar e construir novos hábitos, né? Tanto eu quanto ele juntos. E eu sozinha também, que eu quero construir alguns hábitos que eu tenho abandonado há um tempo. E tudo pela nossa saúde e nossa qualidade de vida. Porque, assim, sinceramente, a nossa saúde não tá lá essas coisas, viu? Primeiro porque eu tenho SOP, né? E o tratamento eficaz pra SOP é exercícios físicos e alimentação saudável. E, assim, a gente tava longe disso, gente. A gente tava pedindo muito fast food. Principalmente sexta, sábado e domingo, a gente tava comendo muita besteira. E não tava praticando nenhum exercício físico. E aí, como a gente tava nessa onda de pedir iFood, não fazer atividade física, a minha situação piorou, né? Eu estava com a minha glicemia em 101, que é pré-diabética. Porque como eu tenho SOP, eu também tenho a resistência à insulina, que é justamente da SOP. E aí, o que é que acontece? Quando eu tô comendo e não tô gastando aquela energia, o meu corpo em si, ele não consegue gastar o açúcar que é produzido. Então, o que é que acontece? Ele vai acumulando, e aí eu tenho picos glicêmicos, que foi isso que ocasionou aí na minha glicemia super alta. Inclusive, as mulheres que têm SOP, elas têm mais tendência a ter diabetes justamente por conta disso. Então, é justamente aí que a alimentação, exercícios físicos, ajuda a controlar ali isso de picos glicêmicos, sabe? Entre outras coisas também, outros fatores, outros sintomas que aparecem. E aí, quando isso acontece, né, fica tudo desregulado e aí piora os cansaços, as insônias, dores de cabeça, queda capilar, enfim, uma coisa se atrela a várias outras coisas e aí vira uma bomba. E além disso, quando eu fui no endocrinologista, eu descobri que eu estou também com gordura no fígado, coisa que Júnior já tem, ou seja, estamos os dois com gordura no fígado e não estávamos fazendo nenhum exercícios físicos. E aí eu também descobri que eu tô com gordura no fígado, né, que Júnior também tem gordura no fígado, então assim, tava tudo indo por ladeira abaixo. A gente tinha que acordar, sabe? E assim, a gente decidiu que queremos cuidar da nossa saúde, queremos ficar saudáveis. Eu quero controlar os meus hormônios da SOP, quero controlar esses sintomas, porque eu também quero ser mãe. Então não é possível eu me tornar mãe da forma que eu estou, sabe? Porque isso dificulta a minha chance de gravidez, né? Quem tem SOP geralmente tem uma dificuldadezinha de engravidar justamente por conta disso. Então eu cuidando da minha saúde, da minha alimentação, fazendo exercícios físicos, controlo a minha SOP e eu fico mais próxima desse evento grandioso que é o nosso sonho, né? Ter um bebê. E não só por conta disso, né? Porque a gente tem que cuidar do nosso corpo, a gente tem que cuidar da nossa vida. Porque imagina se eu tenho um bebê e continuo nessas práticas, né? Eu acho que não vai ser muito legal. E aí, gente, sábado, dia 17, a gente decidiu ir pra academia. E foi, assim, uma coisa que era muito improvável de acontecer. Toda segunda-feira a gente dizia que ia, toda segunda-feira. E a gente nunca ia. E aí, justamente no sábado, que era, assim, improvável, sábado acontecem muitas coisas e pra mim o sábado é o dia da preguiça. E aí eu disse, Júnior, vamos pra academia hoje, Júnior? Vamos. E aí a gente foi. E fomos certinho, sábado, domingo. Segunda a gente não vai pra academia, a gente vai ser o dia de descanso por enquanto. E os outros dias eu vou explicar pra vocês como é que vai ocorrer. E aí, gente, a gente tá começando aos poucos com o que a gente tem disponível, né? Porque é melhor começar agora do que depois, né? Então, assim, pelo menos com as coisas que a gente tem disponível, a gente começou. Aqui no prédio tem uma academia simples, que ela só tem uma esteira, uma bicicleta e uma polia e alguns pesos. Terça e quarta e quinta, a gente faz um treino básico aqui no condomínio mesmo, no prédio. E aí, na quinta, sexta, sábado e domingo, são os dias que a gente fica com o carro da mãe de Júnior, porque ela sempre viaja pra outra cidade nesses dias. E aí a gente fica com o carro, e aí a gente pega o carro e vai pro condomínio dela, porque a academia de lá, ela é mais equipada. É justamente essa academia que eu filmei pra vocês no início do vídeo. Lá tem vários aparelhos e aí a gente consegue fazer os nossos treinos mais focados lá. Então, quinta, sexta, sábado e domingo a gente treina lá. Terça e quarta a gente treina aqui. E na segunda, por enquanto, a gente deu esse dia de descanso, porque justamente o sábado e domingo vai ser os dias que a gente vai treinar mais pesado, sabe? E uma coisa muito importante, gente, sobre a SOP, que eu descobri há pouco tempo, né, porque eu fico olhando os vídeos e tudo mais lá da rede vizinha, eu descobri que quem tem SOP não pode fazer cardio muito pesado, que era uma coisa que eu tinha mania de fazer quando eu treinava, bem antes. Eu fazia um cardio assim de ficar morrendo, sabe? Tanto é que a gente, quando voltava pra casa, que a gente voltava a pé da academia, eu ia morrendo, assim, sabe? No chão, assim, quase engateando de tão cansada que eu ficava, porque eu fazia bem pesado o cardio. E eu descobri que não pode quem tem SOP. Por quê? Porque o cortisol, ele é um dos hormônios que ele é bem desregulado no nosso corpo. Então, ele é muito alto. E o cortisol é justamente o hormônio do estresse, do cansaço. E enfim, o que é que acontece? Quando a gente faz um treino muito pesado de cardio, essas coisas, o corpo ele entende como uma ameaça. E aí tende a aumentar mais ainda o cortisol. E aí, quando isso acontece o quê? Que a gente tem mais sintomas de cansaço, insônia, dor de cabeça e tudo mais, porque ele entende que o corpo está em ameaça. E aí, como ele entende que o corpo está em ameaça, isso piora os sintomas. Então, o ideal é que quem tem SOP faça, tipo, uma esteirazinha naquela velocidade 3,5, de 20 a 30 minutos. Esse é o ideal. Inclusive, quando o cortisol aumenta, isso
pode ajudar no inchaço abdominal, que é o que eu tenho. Eu achava que se eu ficasse muito tempo na esteira correndo feito louca, o inchaço abdominal ia diminuir, mas não, ele piora. E aí o ideal é que eu foque mais no treino de força, porque o treino de força tem o descanso e é uma coisa muito concentrada ali naquele negócio. Então o corpo ele vai entender que aquilo não é uma zona de risco e é uma coisa que eu tô construindo ali músculos. Então ele não vai disparar o meu cortisol e entender que é uma ameaça. Então por isso que geralmente quem tem SOP, o ideal é fazer treino de musculação mais focado e o cardio mais leve, sabe? Outra coisa, gente, que estamos em conjunto fazendo é a alimentação, né? Como eu falei pra vocês, nos finais de semana a gente exagerava muito no fast food, a gente comia muita besteira. E aí, essa semana a gente já conseguiu diminuir. Vou mostrando pra vocês de acordo com o que for acontecendo, né? Esse próximo final de semana vai ser um desafio, porque vai ser a semana que a gente vai ter que focar em não comer, né? Então eu vou gravar pra vocês as coisas que a gente vai fazer pra comer, pra se virar, ao invés de pedir McDonald's e pizza. E inclusive tá dando certo porque ontem a gente precisou ir no shopping e geralmente quando a gente vai no shopping a gente come McDonald's e de sobremesa a gente ainda come um sundae, um açaí, um sorvete, um milkshake. E ontem a gente simplesmente foi comer comida chinesa, né? Eu pedi lá um prato que eu gosto, ele pediu lá também o que ele gosta, mas a gente não pediu fast food, não comeu sorvete na hora de sair. Isso me deu muito orgulho porque gente, é complicado você chegar ali na praça de alimentação, você vê o McDonald's, ver um monte de hamburgueria, o cheiro de comida gostosa, sabe? Não que a que a gente comeu não estivesse gostosa, estava muito gostosa, mas a gente se controlou, porque era uma coisa que a gente não conseguia fazer, ir no shopping e não comer besteira, sabe? E aí, gente, meu livro chegou, tá? Chegou hoje, dia 23, e eu tava muito ansiosa, gente, pra esse livro chegar, porque eu tô começando a ler, né? Eu tô focada em mudar os meus hábitos e já faz um tempo que eu tava querendo focar em mudar os meus hábitos, sabe? Só que a gente sempre começa e aí depois acontece uma coisa e a gente vai desandando, mas agora eu voltei com foco total, sabe? Porque eu realmente quero continuar, porque é uma coisa que vai me fazer bem, né? Aí, gente, o livro que chegou foi esse aqui, A Síndrome da Boazinha, Como Curar Sua Compulsão por Agradar. E aí eu tava louca pra ler esse livro aqui e chegou hoje, eu vou começar a ler ele hoje. E eu tava louca, gente, pra voltar com esse hábito, sabe? Porque antes eu gostava muito de ler, né? Como eu comentei com vocês no início do vídeo, eu lia muito. Mas eu gostava mais de livro, tipo, de romance, de ficção. Eu lia muitos livros de John Green, tipo, sou apaixonada pelos livros dele. Inclusive, o meu primeiro livro que eu li, assim, que me deu gosto de ler, sabe? Foi A Culpa é das Estrelas. Eu li A Culpa é das Estrelas, Cidade de Papel, eu li quase todos os livros de John Green. Tem também a saga de Percy Jackson, que eu li toda a saga de Percy Jackson e eu amo. Mas agora, né, como eu já estou adultinha, eu quero ler coisas que me acrescentem, sabe? Que agregue, que tenha, assim, uma vibe de construção pessoal. Claro que eu não vou deixar de ler um romancezinho assim quando eu quiser, claro que não. Mas o meu foco agora é em livros que agreguem, sabe? Que me façam ser uma pessoa melhor. Inclusive, eu li esse livro aqui recentemente, Hábitos Atômicos, que era já para me ajudar nesse quesito de construir novos hábitos e fazer com que eles me ajudassem a longo prazo, sabe? Porque, gente, é muito difícil de você se livrar de vícios que você tem, sabe? Então eu comecei a ler esse livro aqui e ele é muito bom, eu super indico pra vocês, se vocês também estão nessa fase de querer mudar os hábitos de vocês, é muito bom porque você já vai estar lendo um livro, vai ser um hábito maravilhoso, porque ajuda tanto no pensamento quanto em vocabulário, essas coisas. Gente, tinha percebido que eu não tava lendo, sabe? Conseguindo ler as coisas, essas coisas de internet, que você vai ver um vídeo, você acelera o vídeo no 2x, no áudio, você ao invés de escrever, você manda áudio, eu tava percebendo que a minha leitura tava ficando muito ruim. Às vezes eu ia ler alguma coisa pra Júnior e eu me atrapalhava inteira, com ponto, vírgula, essas coisas. E eu sempre fui muito boa de ler, sabe? Eu arrasava na escola. Eu lembro que minha professora de história sempre pedia pra eu ler os capítulos do livro pra todo mundo, porque eu era muito boa em ler, sabe? Em questão. E eu tava percebendo que tava, tipo,
horrível minha leitura. E aí foi um dos motivos também que eu quis voltar a ler, sabe, pra melhorar. E aí, gente, basicamente esse livro é como se fosse um tutorial de como você criar novos hábitos. Eles mostram, assim, coisas que foram comprovadas e tudo mais, coisas que lhe ajudam a querer fazer alguma coisa mesmo que você não queira, e que mesmo que você não veja resultado em uma semana fazendo, são coisas que pequenas ações que a longo prazo você tem uma transformação gigantesca, entendeu? Tem uma parte dele que ele explica muito bem como os hábitos podem fazer você chegar em uma meta. Por exemplo, é basicamente explicando como você criar hábitos que vão fazer você chegar em uma meta, né? A meta que você quer chegar. Por exemplo, quando a gente tem uma meta, a gente geralmente costuma escrever aquela meta no caderno. Exemplo, tá? Quero perder 10 quilos. E aí, quando você escreve isso, perder 10 quilos, é uma coisa que parece meio assim, tá? Você vai respirar e vai perder 10 quilos? Não, você tem que ter práticas que vão fazer você chegar a perder 10 quilos. Quando você escreve só perder 10 quilos, parece que é uma coisa meio que distante, né? Então, ele ensina você a colocar os hábitos, pequenos hábitos que vão fazer você chegar naquela meta. Como, por exemplo, fazer uma reeducação alimentar, fazer exercícios físicos, não exagerar comendo besteiras. Essas coisas vão fazer você chegar na meta que você quer, que é perder 10 quilos. Deu pra entender um pouco? Por exemplo, minha meta é ter uma vida saudável e conseguir gerar o meu filho. Então, pra chegar nesse objetivo, eu não posso só colocar ali, gerar um filho. Na nossa cabeça a gente vai fazer o quê? Pra gerar uma criança, você só tem que ter uma relação. E no meu caso, não, porque se eu não cuidar da minha saúde, da minha alimentação, fazer exercícios físicos, eu não consigo engravidar porque a minha SOP é toda desregulada, os hormônios são tudo atrapalhado, então fica mais difícil de conseguir chegar na minha meta, né? Então, eu preciso criar pequenos hábitos, né, pra conseguir chegar na minha meta principal. É basicamente isso que ele fala. São os primeiros livros, né, dessa minha saga de ler livros com leituras que agreguem e que me façam ser uma pessoa melhor. Eu gostei muito desse livro, inclusive indico super vocês a lerem. Esse aqui eu vou começar hoje, né, como falei pra vocês, chegou hoje, e eu vou deixar pra ler ele à noite, porque eu também quero melhorar esse quesito de não ficar muito tempo no celular durante a noite, que eu acho que isso aumenta muito o cortisol, né, depois que eu fui ler esse negócio de cortisol, minha gente, eu saí assim, ó, puf. Então eu quero, quando chegar à noite, fazer aquela higienezinha do sono, me libertar de celular, entendeu? De ficar na internet, TikTok, Instagram, olhando a vida das pessoas, os reels, essas coisas assim. Então eu vou ler, vou ficar lendo e acredito que isso vai me ajudar muito a dormir e a ter sono, porque, pense, gente, quando chega de noite não me dá sono. E eu acredito que isso vai me ajudar muito nesse quesito, vai ser unir o útil ao agradável, né? Eu vou ler, vou estar melhorando aqui a minha dicção, meu vocabulário e tudo mais, e ao mesmo tempo eu vou estar preparando o meu corpo para dormir. E é uma das coisas que eu quero fazer, né? Melhorar esse quesito de insônia e do meu sono, dormir melhor para começar a acordar mais cedo e tudo mais. Minha gente, agora são 8h10, quinta-feira, dia 23, e agora a gente vai pra academia. A segunda academia, que é a academia do condomínio da Mãe de Júnior, que é onde tem mais aparelhos, e aí a gente vai pra lá agora. Normalmente a gente teria preguiça na verdade eu, né? O Júnior não tem muita preguiça não, mas eu geralmente teria preguiça de descer até pra academia do condomínio, daqui mesmo, de onde a gente tá. E 8 horas da noite eu saí de casa pra ir pra outra academia que não é nem aqui, já é alguma coisa, entendeu? Já é, só de sair já é alguma coisa. Então tá dando certo.